Alô, amigos do nosso querido canal. É um motivo de alegria e satisfação você estar conosco novamente. Eu fico muito feliz. Curte, compartilhe, dê lá um positivinho, um like no nosso canal e inscreva-se. Eu agradeço a sua participação e fico feliz por contar com você neste dia e mais uma vez. Nós já estamos com mais de 22 mil visualizações e você é o principal motivo dessa nossa alegria. Ela desafiou a Deus. Sim, Cosbe desafiou a Deus. Ela desafiou a Deus, ignorou a Deus e teve que pagar o preço caro. Custou caro ignorar o Senhor. Cosbe era uma mulher que afrontou Deus. Cosbe era filha de Zur e pertencia a uma família muito conceitual lá em Midian. Sim, ela devia ser parente distante de Zípora, que é a esposa de Moisés. Sim, a qual também ela era uma midianita. Quando os 40 anos de peregrinação dos judeus durante o deserto já estavam por acabar essa passagem, esse momento, eles pararam em um lugar chamado Sitim, lá na terra dos midianitas. Lá, muitos desses homens começaram a se casar com mulheres midianitas. O povo judeu israelita começou a casar com as midianitas, as quais trouxeram e aceitaram consigo as suas religiões pagãs. Passaram a adorar ídolos. No entanto, embora houvesse gente que acreditasse apenas em um Deus, a maioria dos medianitas adoravam muitos ídolos. A idolatria permeava eles. A adoração de ídolos e a libertinagem sexual começou a permear a religião dos israelitas. Em Números 25, presta atenção, em Números 25, os israelitas ainda estavam viajando pelo deserto após a libertação do Egito. No entanto, eles se depararam com um novo desafio. Qual que era esse desafio? A tentação e a busca pela idolatria. Sim, esse capítulo 25 de Números relata um evento significativo que ocorreu durante esse período. Sim, lá, e destaca as consequências da desobediência do povo israelita com Deus, afirmando que na caminhada pelo deserto, os homens de Israel também começaram o quê? A prostituir-se com as filhas dos moabitas. Além disso, comeram do sacrifício feito aos seus ídolos, prostrando-se diante do deus pagão Baal Peor, que era o quê? O deus da fertilidade. Deus sexual. Perdão. Dentre muitos e muitos rituais, os mais comuns aos deuses envolviam orgias e imoralidade sexual. Como já disse, o que é aquilo diante de Deus? Era um pecado totalmente abominável para Deus. Deus não se agradava daquilo. Infelizmente, dentre as pessoas que cometiam todos esses atos, reafirmando, estava Cosbe. Era uma mulher descarada e descaradamente foi trazida ao acampamento israelita por seu amante. O amante dela chamava Zinri, que era filho de Salu, pertencente à linhagem real. Então ele levou ela para lá. Embora o texto não diga, presta atenção, isso explicitamente, sem o menor pudor, pode-se ler nas entrelinhas que o israelita Zinri estava mantendo uma relação sexual com Cosbe. Sim, aí Finéias
Ele, quando viu que o casal entrou na tenda para praticar o ato, ele entrou na tenda e, muito irado, ao se deparar com aquela cena, atravessou a ambos com a sua lança, matando-os. Talvez você possa achar que isso seja uma situação ele foi muito severo. Mas pense na circunstância. O acampamento inteiro estava chorando, implorando ao Senhor que tivesse misericórdia do seu povo e os livrasse de toda aquela sucumbência que estavam passando, pecados e castigo, porque 24.000 israelitas estavam morrendo. E esse homem e essa mulher audaciosa, atrevidamente foram ao acampamento perante todos eles. Então fez sexo com ela diante do lugar santo. Era uma mulher que não tinha preconceito, ela era muito descarada. Enquanto isso, a praga estava dizimando o acampamento, que Deus sentiu que o povo se afastou dele. Pois o povo tinha aceitado e assumido os costumes pagãos, adorando deuses continuamente, sem o menor. O pior era que Ziri vinha de uma casa de príncipe, ou seja, ele mais do que ninguém deveria saber o quão errado eles estavam. Sabia que estava errado. Jacosbe, por sua vez, estava tão enganada, tão consumida pela luxúria, que a visão do acampamento onde eles estavam, ela ignorou todo mundo chorando, pranteando diante do tabernáculo. Isso não deteve ela. Assim, diante das mortes no acampamento, ignorou e optou em fazer sexo com Ziri. Deus tinha castigado seu povo ali. Estavam morreram 24.000 pessoas. Em certo tempo, o povo de Israel já tinha aprendido a se prostituir com as medianitas a ponto de sacrificar e adorar outros deuses que elas serviam. Está lá em Números 25, versículo 1 e 2. Vendo tudo isso, o Senhor irou-se contra o povo de Israel, contra o povo dele, e ordenou que matasse a todos aqueles que tivessem se prostrando a outros deuses. Foi uma praga ali, a todos que se prostituíram com as medianistas. Está lá em Números 25, 3, 5. Isso resultou na morte de 24.000 israelitas, conforme já disse. Desobedeceram, Deus mandou aquela praga. Quando Moisés e toda a congregação choravam por causa do pecado do povo, desafiando os conceitos que Deus tinha implementado, chegou um homem dos filhos de Israel com Cosbe diante de todos, como já disse, quebrando as tradições e ignorando aquilo que era triste diante dos olhos de Deus. O casal ignorou isso. Mas por causa dessa afronta, pois o casal se atreveu em desrespeitar tudo, e todos, levantou-se a ira de Finéias, como disse, que foi lá na tenda, que pegou aquela espada e matou o homem e aquela mulher midianita. Está lá em Números 25, de 6 a 9. Desacatou a Deus, desacatou o povo que estava sofrendo ali. Como pode um homem sabedor dos seus costumes do seu povo fazer algo tão abominável? Sim, não respeitou. Quantos são aqueles que gostam e fazem de propósito para causar escândalos? Tem pessoas que são assim, inconsequentes. Pensam que fazer aquilo que desrespeita é um ato de coragem. Não é. É um ledo engano de quem faz isso. Aquela atitude afrontou a Deus e a todos aqueles que estavam diante dele. É uma grande verdade. E estavam inconformados com os pecados do povo. Deus estava inconformado. Por que aquela mulher foi praticar sexo
ao meio de todos, passou no meio de todos, entrou lá na tenda. Normalmente, quem afronta a Deus traz a morte para aqueles que se envolvem com o pecado, que pensam que são ousados, corajosos por fazer aquilo que é contra a vontade dele. Mas o quê? Mas que na verdade estão trazendo maldição sobre a sua própria vida, sobre a sua própria cabeça. E assim, ignoraram um atrevimento. Então nós precisamos ser exemplo de obediência, de submissão e amor ao próximo, e não de afronta e desobediência e pecado. É diferente isso. Aquilo lá não era recomendável. É preciso honrar o nome de Deus e não causar escândalos, para que a ira do Senhor não recaia sobre nós. É a verdade. A defesa da santidade dos israelitas e sua separação dos outros povos, Deus pedia que se separasse para o serviço exclusivo do Senhor, que era a própria essência do chamado deles como nação. Aquela nação tinha um propósito, tinha um acordo com Deus. Não se misture com outros povos e nem cultua outros deuses, e respeitam as tradições que Deus havia solicitado. Deus já tinha comunicado. Deus já tinha dado de tudo para eles. Deus queria reciprocidade e a preservação de tal santidade, portanto, era vital. Se quisesse permanecer fiéis à aliança e ao relacionamento com Deus. Mas o que significa cosme na Bíblia? Cosbe significa cosbe. No hebraico pode significar mentiroso, embusteiro, enganador. Mas o nome deriva de uma raiz antiga que pode ser entendida etimologicamente como a minha mentira. Ela era uma mentira. Zinri se prostituiu, e assim foram relatados a morte de Cosbe e Zinri, lá em Números 25, de 6 a 9, durante um ano que passou a ser sexual dentro da tenda. Talvez você me pergunta, mas por que Deus é assim? Deus estava sacrificando o seu povo pela desobediência, cultuando deuses pagãos. Por que será? Veja bem, nós achamos que Deus só quer reciprocidade. Quer reciprocidade sim, Ele quer que você esteja com Ele e Ele vai ser com você. Na medida que Ele garante a sua sobrevivência, à medida que Ele te garante você como um ser vivo, capaz de sobreviver, de viver, Ele te atende. Ele quer também que você se vire para Ele, que você seja também com Ele. E isso aconteceu nessa época, nessa questão que eu estou falando sobre Cosbe. Cosbe era aquela mulher que passou na frente de todo mundo com Zinri, talvez de mãos dadas, passou, e o povo sofrendo, o povo ali pagando caro pela desobediência, de já estar ali cultuando deuses pagãos, fazendo sexo com as midianitas, passou descaradamente. E Deus viu aquilo. Aos olhos de Deus ninguém esconde. Deus vê, Deus ouve, e se você estiver falando mal, fazendo alguma coisa, Ele está ali, presente, olhando tudo aquilo. E esse casal abusou, não respeitou o seu próprio povo, e ela já era de costume, o povo dela já tinha esse costume. Aí, o que aconteceu? Foram lá e pecaram. Aí vai lá um soldado, Finéias, vai lá e mete a faca, mata os dois naquele ato. Meus amigos, eu estou muito satisfeito com você. O meu muito obrigado. Curte, compartilhe, participe conosco, inscreva-se. Nós estamos felizes com a sua participação. E a cada momento nós estamos buscando melhorar aqui o nosso trabalho, as nossas gravações, com a cada 2 dias um texto novo para seu deleite e seu conhecimento.
Muito obrigado pela sua participação conosco e que Deus nos abençoe ricamente. Obrigado.